o que que tem para falar sobre a pré-história? Primeiro, a pré-história é um período muito ignorado por nós que somos da área de história propriamente dita, o que não deveria acontecer tanto assim, porque se você parar para pensar, a pré-história é muito maior do que a própria história. O ser humano tem cerca de, da forma que a gente conhece mesmo, a nossa espécie e até subespécie, tem cerca de 300 mil anos de idade. Enquanto a história propriamente dita começou há mais ou menos 7 mil anos, assim, estourando bastante, né? Tem uma diferença um pouco grande, né? É claro, seguindo a lógica positivista, mas a gente acaba ignorando grandíssima parte da história humana na forma de pré-história, só porque a gente não tinha ainda a escrita, né? Então a gente acaba focando na prorrogação, né? Nos 15 minutos depois do segundo tempo, né? E eu acho que a gente acaba perdendo muito, principalmente em questão de processos mais longos, como por exemplo a própria agricultura já é um caso disso, mas a própria criação da cultura, da arte, acaba ficando muito superficial, né? Porque afinal é só a ponta do iceberg. Enquanto que a gente vem fazendo cultura complexa, manifestações culturais complexas, desde pelo menos 30 mil anos atrás, né, com a Revolução Cultural, que a gente talvez seja viés das fontes, mas que a gente consegue ver várias obras rupestres desse período, né? Talvez seja porque só não sobreviveram as outras, talvez seja realmente um aumento nessa quantidade, né? E tem muita coisa que aconteceu na pré-história, né? Nesses 300 mil anos. Primeiro, a gente passou muito tempo compartilhando o mundo com outros hominídeos, né? A gente só foi extinguir a última espécie que dividia o mundo com a gente lá por 30 mil anos atrás, com a morte dos Neandertais, né? E mesmo assim, não é como se a gente tivesse apenas exterminado, porque a gente se misturou com eles, né? A gente tem DNA Neandertal até hoje. E isso é bizarro de se pensar, né? Hoje em dia a gente sempre pensa no ser humano como uma coisa só e como algo monolítico e totalmente diferente dos outros, enquanto que a gente podia ver em alguns momentos um certo meio termo entre os chimpanzés e os Homo sapiens, né? A gente tinha o Paranthropus, que era basicamente um pé grande, né? Parecia mais um macaco, mas ele era bípede enorme. Enfim, a gente compartilhou o mundo com várias espécies muito próximas da gente, né? E isso só falando do Paleolítico inferior, né? Basicamente. Inferior e médio, né? Se não me engano, o Paleolítico médio é quando a nossa espécie realmente aparece, né? O inferior seria mais os outros hominídeos, mais primitivos, e por aí vai. Mas quando a gente vai pro final do Paleolítico médio, as coisas começam a ficar curiosas, porque a gente tem o evento da migração para fora da África, que aconteceu há cerca de 70 mil anos atrás. E foi um fenômeno absurdo. A gente conquistou um continente enorme do tamanho da Eurásia em questão de milhares de anos. E a partir daí tudo começou a acelerar de uma forma muito rápida, né? Lá pelos 30 mil anos atrás começou o Paleolítico Superior, que daí o mundo começa a ser mais como a gente conhece hoje. A gente extingue os Neandertais, a gente tem a Revolução Cultural, a gente começa a produzir mais arte rupestre e até de certa forma começa um longo processo de criação da escrita, por mais rudimentar que seja, né? As representações pictóricas já são o início, né, desse processo de anotação. Enfim,
Então esse ainda é o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, né? Mas logo depois, em alguns lugares, a gente começa a entrar pro Mesolítico, que é basicamente um começo de sedentarização, principalmente, né? A gente tem uma complexidade maior nas sociedades. Algumas sociedades vão começar a se sedentarizar em alguns acampamentos mais fixos, por mais que eles ainda não tenham agricultura, mas em alguns lugares eles conseguem se sedentarizar mesmo sem isso. Se não me engano, no Japão isso aconteceu, porque eles tinham uma abundância de pesca, principalmente. Na Sibéria parece que tem um sítio arqueológico encontrado que indica que teve uma sedentarização nesse período também. E também aconteceu no Oriente Médio, né? Principalmente perto da Crescente Fértil. E tudo isso sem ainda entrar nas idades dos metais, né? E eu preciso lembrar também que a gente tem muitos eventos migratórios, né? Como, igual eu disse, o período da migração para fora da África, mas também a gente tem um processo migratório enorme que modificou a história da humanidade até hoje, que é o processo migratório dos indo-europeus, né? Se você não sabe, assim como o português, o espanhol, o italiano, até o romeno, francês, vem do latim, o latim também vem de outra língua. Assim como o grego antigo e até o sânscrito, que é língua, é o latim indiano, digamos assim. Essas três línguas e várias outras, né? As línguas que depois viraram as germânicas, as eslavas e assim por diante, todas elas vêm da língua indo-europeia, proto-indo-europeia mais especificamente. Porque houve uma migração enorme lá da região da Ucrânia, da Rússia Ocidental, que é a região das estepes, de um povo que falava essa língua. E provavelmente trouxe com eles a tecnologia do bronze e foi uma migração muito grande, né? Acabou conquistando toda a Europa, parte da Ásia e assim por diante, né? Como foi esse processo de conquista é ainda debatido. Alguns acham que foi militar, outros acham que foi mais pacífico, um processo mais de conversão e mais algo parecido como na América Hispânica, por mais que ainda teve muito conflito, mas enfim, e assim por diante. E essas são só algumas das inúmeras migrações que aconteceram, que é objeto de estudo da arqueogenética, que estuda essas ligações genéticas que as populações têm, esses ancestrais comuns. E é uma área que está muito crescente hoje em dia, né? É uma área que cresce muito. Infelizmente, a literatura é bem específica, então é difícil para alguém de fora ler, mas tem muito que dá para aprender sobre isso, sobre essa área como um todo. Sem falar também da própria arqueologia, que sempre foi a área que trabalha com a pré-história, né? E a arqueologia também desenvolveu muito com a tecnologia. E muitas coisas que eram dadas como fixas estão sendo revistas. Enfim, o período da pré-história está sofrendo uma revolução e a gente pode entender muito melhor a nossa humanidade estudando essa área. Acredito que por hoje é isso. Era mais ou menos isso que eu queria falar. É mais os rascunho mesmo. Talvez eu faça outros vídeos nesse aspecto que me interessa bastante, algo mais bem pesquisado. Aqui eu só tô falando o que vem na cabeça mesmo. Mas é isso, eu queria trazer essa ideia, né? Que a pré-história precisa de muito mais atenção vinda de nós historiadores, né? Enfim, é isso, até mais.